1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, nós pedimos aqui nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos ensine a não ter comunhão com os ímpios, a não seguir os seus conselhos. Pai, nos ensine a priorizar a sua palavra, a ter a sua palavra como nosso manual, a meditar, pensar na Bíblia, e de dia e de noite, Pai, porque isso vai nos trazer sabedoria. Meditar na sua palavra, Pai, nos fará prosperar, porque o Senhor, Pai, o próprio Deus, será a nossa fonte. E essa fonte, estar junto a essa fonte, nos fará crescer saudáveis e dar frutos. Muito obrigada por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Salmos 2. A rebelião das nações e a vitória do Messias. Por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Pai, eis-nos aqui na sua presença, Pai, nessa manhã. Pai, nós sabemos que o mundo está em oposição a Cristo, a nós que somos crentes e a nossa fé, a fé na palavra de Deus. Não tem como impedir o seu plano para a humanidade. Jesus virá e estabelecerá, Pai, o seu reino aqui na terra. Nós sabemos disso. Sabemos que o Senhor, Pai, enviará o seu Filho amado para aniquilar todos os que se opõem ao seu governo. E isso nós sabemos que vai acontecer no fim dos tempos. Sabemos que esse fim está próximo. Pai, nos ensine, Pai, a ouvir o Espírito Santo. E nos ensine, Pai, a nos refugiar no Senhor antes que o dia do julgamento chegue. É isso que nós pedimos nessa manhã e te agradecemos por essa palavra que é viva, que nos transforma e que nos ensina todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Salmos 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça.
Com a minha voz, clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai, que é viva e eficaz. Pai, obrigada porque encontramos na sua palavra todas as respostas. E obrigada, Pai, por esse momento de podermos orar a sua palavra, que na sua palavra tem poder e tem as respostas que nós precisamos. Pai, obrigada por falar conosco através da sua palavra. Pai, mesmo que, como diz aqui o salmista, tenham se multiplicado os nossos adversários, Pai, nós podemos dizer que o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso escudo, aquele que nos protege. No Senhor nós podemos nos esconder, Pai. O Senhor é a nossa glória, Pai. Por mais que não tenhamos glória aqui no mundo, não tenhamos aos olhos das pessoas muitas vantagens, né, ou coisas que nós possamos nos gloriar, mas que bom, Pai, porque o Senhor é a nossa glória, Pai. E é o Senhor quem nos vê e é o Senhor quem nos exalta quando o Senhor quiser nos exaltar. Muito obrigada, Pai, porque em meio à angústia podemos clamar ao Senhor e saber que o Senhor nos ouve, Pai. Muito obrigada porque podemos descansar, nos deitar e descansar. E acordamos sabendo que o Senhor nos sustentou mais um dia. Muito obrigada, porque hoje acordamos e o Senhor nos sustentou mais um dia, Pai. Nos ajude, Senhor, a não ter medo, Pai. Por tudo isso, por saber que o Senhor é o nosso escudo e nos sustenta, nos ajude a não ter medo de quem que seja que se levante contra nós. Então, e nós clamamos também, Senhor, assim como o salmista diz, levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu. Que o Senhor possa nos salvar, Pai, nos salvar em meio a essa dificuldade que nós estamos passando, ou que talvez essa pessoa que está me ouvindo está passando. Senhor, nos salva, Pai. E nós podemos ver aqui na sua palavra que podemos ser sinceros com o Senhor e orar pedindo realmente o teu socorro. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de oração, de orar a sua palavra, Pai. Muito obrigada por isso, em nome de Jesus. Salmos 4. Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pai, nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós queremos glória, que é honra. E muitas vezes, Pai, nós convertemos a tua glória em infâmia, que é desonra, descrédito. E nós nos pegamos sendo vaidosos, nós nos encontramos sendo vaidosos, valorizando a nós mesmos, a nossa aparência, nossas qualidades físicas, intelectuais, e nós nos vemos nesse desejo de que essas qualidades sejam reconhecidas e admiradas pelos outros e nos esquecemos que o Senhor é que é digno de toda honra e de toda glória. Não nos deixe pegar a sua honra e a sua glória para nós mesmos. Pai, muito obrigada, porque também podemos ver aqui, Pai, que nós precisamos falar com o nosso coração, falar com sinceridade.
e nos calar para ouvir o Senhor falar com a gente. Pai, eu sei que o Senhor pode, assim como diz aqui na sua palavra, nos dar a alegria, colocar no nosso coração a alegria mesmo em meio à angústia. O Senhor pode colocar em nós mais alegria do que quando tínhamos em abundância. Nós podemos também ver aqui que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, ou seja, aquele que não te desonra, aquele que não busca a vaidade. Como nós vimos aqui, a vaidade, Pai, a valorização de nós mesmos. Então nos ajude a te honrar, Pai, e a valorizar quem o Senhor é em nós, para que a sua glória realmente possa ser revelada através de nós, Pai. Muito obrigada por entender essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Salmos 5. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrecem a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das tuas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Pai, muito obrigada, porque aqui nós declaramos também nesse momento que o Senhor é o nosso Rei e o nosso Deus, e a Ti nós oramos nesse momento. Pai, nos ensine a nos apresentarmos ao Senhor todos os dias pela manhã, fazendo com que o Senhor nos ouça a nossa voz, e nos ensine a vigiar, a esperar, a olhar, a ficarmos ali esperando que o Senhor apareça, que o Senhor nos responda, Pai. Muitas vezes a gente quer falar, a gente não consegue parar para realmente esperar que o Senhor apareça e esperar que o Senhor nos responda naquele momento de oração. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é justo e aborrece o mal. Mas, se nós deixarmos as nossas velhas práticas e nos arrependermos, o Senhor vai nos limpar e vai nos justificar. Obrigada também por essa palavra que nos ensina que existem momentos em que nós só enxergamos os obstáculos na nossa frente, mas Deus pode, o Senhor pode deixar tudo livre para que a gente consiga passar. Muito obrigada por essa palavra, por essa verdade. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Salmos 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus ossos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários.
Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Pai, nós clamamos nesse momento por misericórdia. Quantas pessoas estão agora oprimidas, tristes, sobrecarregadas, até mesmo depressivas, talvez com uma síndrome do pânico, talvez com um efeito aí de ansiedade. Nós pedimos a sua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, assim como o salmista estava aflito aqui, talvez tenha alguém aflito aí me escutando. Então, nós clamamos, Pai, por misericórdia. Nós clamamos também nesse momento por livramento. Livra-nos dos nossos inimigos. Clamamos também por renovo, que o Senhor envie agora o renovo para essa pessoa que está me escutando. Pai, clamamos também pelo consolo na tristeza, clamamos que o Senhor enxugue as nossas lágrimas, as lágrimas dessa pessoa também que está ouvindo essa oração e orando comigo. Pai, que possa vir consolo ao seu coração, a paz verdadeira que realmente excede todo o entendimento. Que o Senhor possa enxugar as lágrimas e reanimar e renovar essa pessoa. Clamamos também que o Senhor afaste de nós os nossos inimigos. E nós já te agradecemos, Pai, porque o Senhor já ouviu a nossa oração. Muito obrigada, Pai, por podermos ter a sua palavra como nosso manual de fé e prática e sabermos que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor está conosco. Obrigada porque cremos que o Senhor já nos enviou misericórdia, livramento, renovo e consolo nesse momento. E que o Senhor já afastou os nossos inimigos. E por isso somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Salmos 7. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algo mal a um amigo, ou se poupei sem motivo meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Pai, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é quem nos livra dos que nos perseguem. Pai, se nós fizermos algo de errado, haja em nós com a tua justiça. Haja com a tua justiça também para com os nossos inimigos. Que toda a glória seja dada para o Senhor, porque o Senhor, Pai, é o nosso Rei. A nossa defesa não está nas nossas próprias mãos e nem nas mãos dos homens, mas está nas suas mãos. Sabemos que és um Deus justo,
glorificamos o seu nome, Pai, por sua justiça, Pai. Então nós clamamos nesse momento por justiça, Pai. Seja justo com aquilo que a gente fez também, mas com aquilo que fizeram para nós também, para essa nação e para outras nações, Pai. Venha com a tua justiça sobre a terra. É isso que nós clamamos nesse momento e já te agradecemos porque sabemos que o Senhor já nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Pai, toda honra, Senhor, e toda glória sejam dadas a Ti. Nós queremos aqui engrandecer o Seu nome, porque o Senhor é um Deus majestoso e Rei de toda a terra. Mesmo sendo tão pequenos e tão falhos, o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com cada um de nós individualmente. Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos confiou dominar sobre tudo na terra. Nos confiou a sua criação. Por isso nós damos ao Senhor majestade e honra. Queremos engrandecer o seu nome sobre toda a terra. Que possamos ser, Pai, instrumentos para glorificar o seu nome e te fazer conhecido nessa terra, Pai. Nós já te agradecemos por isso. Muito obrigada por cuidar individualmente de nós e por confiar a nós. O cuidado com a sua missão, Pai, de salvar a todos e também, Pai, o cuidado com aquilo que o Senhor criou. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Salmos 9. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que, junto às portas da cidade de Sião, eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram. Os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó,
todas as nações que se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe, julgadas sejam as nações na sua presença. Infunde-lhes terror, Senhor, saibam as nações que não passam de seres humanos. Pai, obrigado, Senhor, pelas suas maravilhas, Pai. E nós vamos contar ao mundo quem o Senhor é. Nos ensine, Senhor, a nos alegrarmos no Senhor, Pai, e termos o Senhor como suficiente para nós. Pai, o Senhor é quem nos defende dos nossos inimigos. O Senhor é o nosso justo juiz. Tantas atrocidades sendo feitas para aqueles que são justos, Pai. Mas nós oramos nesse momento que o Senhor é Rei, e o Senhor reina para sempre, e o Senhor julgará as nações. Pai, nós cremos que tudo que está acontecendo não foge do seu controle. Por isso, salva o teu povo, em ti nós confiamos. Quantas pessoas perseguidas, Pai, mas nós sabemos que o Senhor vem com a sua justiça sobre a terra, e o Senhor não vai permitir que o mal triunfe. Que todas as nações sejam julgadas, Senhor, na sua presença. Que o teu poder seja revelado, de maneira que saibam que são apenas seres humanos, que não pode se comparar o poder deles ao seu poder. O Senhor é todo-poderoso. E assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Salmos 10. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e, em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor, defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Pai, às vezes nós nos sentimos que o Senhor está longe, que não está realmente escutando quando a gente ora. Pai, mas sabemos, Pai, que o Senhor nos ouve, Pai. Mesmo que tenhamos ao nosso redor, talvez o contato com pessoas que são ímpias, que são arrogantes, que se gabam com a sua própria cobiça, que não tem lugar para Deus em seus planos, assim como diz aqui nos Salmos. Sabemos que os ímpios, eles acham que nada nunca os atingirá, nem nada nunca vai os abalar. Muitos estão sofrendo nas mãos de pessoas que não temem o Senhor. Muitos de nós estão sofrendo.
Muitas nações estão sofrendo nas mãos daqueles que não temem ao Senhor. Por amor a esses, levanta-te, Senhor, com justiça e poder, porque sabemos que o Senhor enxerga a dor de cada um deles, de cada um desses que são oprimidos, seja nós mesmos em nosso dia a dia, ou seja, coisas maiores feitas por nações contra nações, povos contra povos. Que o Senhor possa, Pai, enxergar a dor de cada um deles. Pedimos que o Senhor envie ânimo para nós, que estamos aqui orando, mas também para esses povos que estão sendo perseguidos, irmãos nossos. Pedimos que reanime, Senhor, esse povo, Pai, nos reanime, Pai. Pedimos que o Senhor mostre para esses que fazem mal, que são apenas pó e que nada foge das suas mãos, nada foge do seu controle. Assim nós oramos, Pai, já te agradecemos. Revele a sua glória, Senhor, para cada um de nós e manifeste a tua justiça nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. 11. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Pai, muito obrigada porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor nos examina, o Senhor nos observa, o Senhor nos prova, assim como tentou, como provou a Abraão, mandando matar o seu filho. Mas o Senhor deu escape a Abraão. O Senhor também vai nos dar o escape, nós cremos nisso, Pai. Pai, o Senhor odeia quem ama a injustiça. Nós não queremos amar a injustiça. Nos perdoe se nós estamos amando a injustiça. O Senhor é justo. E nós te agradecemos, Pai, porque os retos, aqueles que são retos, aqueles que foram justificados pelo Senhor, verão a sua face. Assim nós oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 12. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Pai, nós sabemos, Senhor, que está difícil poder confiar nas pessoas. Pai, muitas vezes as pessoas nos falam elogios, mas esses elogios não são sinceros. Esses elogios, eles são cheios de segundas intenções. Existe algo por trás desses elogios. Nos ajuda a ter discernimento de quem são essas pessoas que estão com segundas intenções, com intenções que nós desconhecemos, nos elogiando, Pai. Nós não queremos também ser essas pessoas que elogiam, mas, na verdade, por dentro não estão sendo sinceros, não estão achando realmente aquilo. Nós não queremos ser assim.
Pai, nós pedimos também que o Senhor se levante com justiça em favor do oprimido, Pai. Nós oramos para que o Senhor proteja essas pessoas, proteja esses oprimidos dessas pessoas, Pai. Pedimos ao Senhor mais uma vez, Pai, nos dê discernimento para nós enxergarmos quem são as pessoas que estão ao nosso redor e para nós também enxergarmos a nós mesmos e não ficarmos fazendo isso, bajulando as pessoas com outros interesses, mas que possamos ser sinceros e amar ao nosso próximo e discernir de quem nós precisamos nos aproximar e de quem nós precisamos também nos afastar. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Salmos 13. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Pai, eu sei que muitos que estão ouvindo essa oração podem estar sendo sinceros diante do Senhor e dizendo que não te sentem no meio de uma circunstância ruim. Podem estar cansados, podem estar sobrecarregados de tantos problemas, podem estar inquietos nesse momento, podem ter pessoas inquietas e tristes. Então eu clamo nesse momento, Pai, olha para essas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, inquietas, tristes, deprimidas. Pai, olha para essas pessoas, Pai. Ilumina os olhos dessas pessoas para que elas possam enxergar que há esperança, que o Senhor não perdeu o controle, Pai. Ensina-nos, Senhor, ensina a mim e a essas pessoas a confiar no seu amor, a confiar que o Senhor nos ama e nunca vai nos desamparar, que o Senhor nunca vai nos esquecer. E nos ajude a ficar felizes e satisfeitos com a tua salvação, com aquilo que é eterno. Pai, nos ajude também a cantar um novo cântico ao Senhor, a cantar e louvar aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Traz à memória dessas pessoas aquilo que o Senhor já tem feito, aquilo que o Senhor já fez por nós. E o que tem de mais importante que o Senhor fez por nós é a sua salvação. E por isso nós nos alegramos, por isso nós estamos alegres. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Salmos 14. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Pai, nós sabemos que não tem ninguém que faça o bem. Paulo disse isso, que todos pecaram. Sabemos que todos nós somos naturalmente pecadores. Pai, mas nós não queremos nos desviar. Pai, nós queremos ter entendimento para buscar o Senhor e fazer o bem. Pai, os malfeitores, ou os obreiros da iniquidade, eles se aproveitam do teu povo. Mas nós sabemos e oramos para que eles sejam julgados. Esperamos no Senhor que eles sejam julgados.
porque o Senhor, Pai, é o refúgio dos pobres, daqueles que sofrem na mão dessas pessoas, Pai. Então nós oramos, Pai, para que o Senhor venha com justiça, Pai, e venha, Pai, realmente socorrer aqueles que estão sofrendo nas mãos de pessoas que muitas vezes dizem ser seus discípulos, mas na verdade só se aproveitam do teu povo, Pai. Então nós oramos por justiça também nesse momento, Pai. Assim nós oramos e já te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Pai, nesse momento, Pai, nós oramos porque queremos ser íntegros. Oramos, Pai, para que o Senhor nos ensine a praticar o que é justo, para que o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas nos ajude a não usar a nossa língua para difamar, nos ajude a entender quando nós fizermos isso. Pai, nos ajude a não fazer o mal para as pessoas que estão ao nosso redor, a não caluniar ninguém. Pai, a não fazer o mal para ninguém, para as pessoas que estão ao nosso redor e também para as que estão longe também da gente, né? Pai, nos ajude, Senhor, a não caluniar ninguém, a rejeitar quem realmente merece, né, esse desprezo, a nos afastar das pessoas que o Senhor quer que a gente se afaste, mas nos ajude a honrar as pessoas que estão ao nosso redor, que temem ao Senhor. Pai, nos ajude a manter a palavra, a manter a nossa palavra, mesmo quando isso nos prejudicar. Tudo isso, Pai, vai nos fazer realmente refletir a sua glória e revelar quem o Senhor é, e seremos mais parecidos com o Senhor. Assim te louvamos e te agradecemos nesse momento. Em nome de Jesus. Salmos 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é quem que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. As divisas cairão para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Pai, nos ensina, Senhor, a confiar em ti. Pai, guarda-nos, Senhor. Guarda-nos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, nos guarda, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, Pai, dos nossos inimigos. Pai, o Senhor é o nosso Rei, o nosso único Deus, a quem nós servimos e a quem nós decidimos obedecer. Ninguém é mais importante realmente, Pai, do que o Senhor. E através das nossas vidas, Pai, nós queremos que todos saibam disso. Não há nenhum outro Deus além do Senhor, Pai. Nenhum outro Deus falso terá a nossa adoração.
O Senhor é a nossa herança, a nossa recompensa é o Senhor. A nossa recompensa é termos o Senhor em nós. Queremos o teu conselho também, Pai, para as nossas decisões. Não queremos ir se o Senhor não estiver à nossa frente, nos ensinando, nos guardando, garantindo a nossa provisão. Pai, nós queremos dizer também que nós vamos descansar e repousar seguros no Senhor, seguros em Ti. O Senhor nos garante, porque nós sabemos que o Senhor nos garante a certeza da vida eterna, através de Jesus. E obrigada, Pai, porque o Senhor nos livrou do inferno, nos livrou do sofrimento eterno. Assim nós oramos nesse momento a Tua palavra e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 17. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os seus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus. Tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das suas asas. Dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservais. Sejam seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Pai, nós clamamos nesse momento que o Senhor nos escute, nos ouça a nossa oração nesse momento. Pai, nós clamamos que a sua justiça seja feita, que sentenças que estão demorando a sair possam sair hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor encontre em nós uma contínua fidelidade a Ti, Pai. Que os nossos passos sejam guiados por Ti. Pai, muito obrigada por nos escutar. Muito obrigada por nos livrar dos nossos inimigos. Nós estamos orando aqui a Sua palavra, Pai, e obrigada porque somos as meninas dos Teus olhos. Pai, em Ti estamos guardados e protegidos. Oramos para que o Senhor continue nos protegendo daqueles que ficam ao nosso redor e ficam ali só esperando a nossa fraqueza para realmente nos devorar na nossa fraqueza. Nós oramos e clamamos que o Senhor levante-se em nosso favor, em favor da sua igreja, não somente a nós, indivíduos, mas em favor da sua igreja, do seu corpo. Que possamos também, Pai, estar satisfeitos em Ti, em sermos conforme a Tua imagem e a Sua semelhança. Pai, que essa possa ser a nossa satisfação, a vida eterna e o fato de nós sermos feitos pelo Senhor para sermos conforme a Tua imagem, a Sua semelhança. Que isso venha a ser nossa satisfação e não as coisas desse mundo.
e a nossa própria vontade. Assim nós oramos a sua palavra e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Salmos 18, versículos 26 ao 50. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó que o vento leva. Pisei-os como a alma das ruas, como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci, sujeitasse a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e com seus descendentes para sempre. Pai, muito obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem nos dá força, que nos dá a força que nós necessitamos para passar pelos obstáculos que nós encontramos nessa vida. Pai, muito obrigada porque é o Senhor quem aperfeiçoa o nosso caminho. O Senhor aperfeiçoa o caminho que nós estamos fazendo. Então nós temos a nossa parte, que é realmente caminhar, mas nós precisamos depender do Senhor para que nós possamos submeter esse caminho à sua vontade. Porque é o Senhor quem melhora esse caminho, quem nos ensina o melhor jeito para chegarmos até o alvo, para chegarmos até lá. Pai, muito obrigada porque é o Senhor quem nos capacita e nos treina. É o Senhor quem nos faz passar por cima dos nossos próprios limites. É o Senhor quem nos faz andar mais rápido e nos torna também mais resistentes. Pai, obrigada porque o Senhor nos faz vencer as nossas guerras contra os nossos inimigos espirituais. Exaltamos também o seu nome, Pai, e te glorificamos porque o Senhor vive. E dizemos nesse momento que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor vive e reina dentro de nós. Por isso nós escolhemos nos submeter à sua vontade, Pai. Nós louvamos e adoramos o seu nome, que é santo e poderoso. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus,
e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou a natureza, a tua criação declara, nos revela a sua glória, Pai, nos revela a glória de Deus. Pai, a natureza, Senhor, e a tua criação nos revela também a tua sabedoria, o quanto o Senhor é sábio. Nos ajude a contemplar a sua criação, Pai. Nos dê sabedoria para tomar decisões e para saber como agir para tudo em nossas vidas, Pai. Nós pedimos o teu conselho. Pai, nós sabemos que a sua palavra é perfeita, ela nos dá sabedoria. Pai, os seus mandamentos, através da sua palavra, santificam os nossos olhos e nos dão clareza, porque o Senhor é justo, porque a sua justiça é doce, a sua justiça é pura. Os seus juízos nos corrigem. Perdoa os nossos pecados, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados contra ti, Pai. Aqueles que nós não sabemos que fizemos. Nos guarde também da soberba, porque nós não queremos que ela nos domine. Pai, que as nossas palavras sejam agradáveis e que tudo que está na nossa mente e coração também. Pai, nos ensina, Senhor, a te obedecer, Pai, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso libertador. Assim nós oramos e te agradecemos por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos.
Pai, nós oramos a Sua palavra, Pai. Nós oramos ao Senhor nesse momento e pedimos que nos ajude em nossas batalhas. Sabemos que o Senhor nos ouve no dia da angústia, que o Senhor se lembra dos nossos atos de renúncia e entrega. Por isso, nesse momento, nós já nos alegramos pela vitória, mesmo sem conseguir vê-la. Em Teu nome, nós iremos, nós avançaremos. O Senhor é quem nos salva com a Sua destra poderosa. Os homens confiam em suas próprias forças, nos seus próprios recursos, mas nós que cremos no Senhor, faremos menção do Seu nome primeiro. Nós estamos de pé não pela nossa força, mas porque o Senhor é quem nos sustenta. Nos salve em meio às nossas guerras. Nos ouça, Pai, nesse momento. Ouça o nosso clamor. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.